Primeiro eu gostaria de agradecer. Quero agradecer, então, a professora Fátima, professor Cleverton, professor Paulo, professor Elaine, pela participação junto à banca, né? E também aos convidados aí. A gente vai dar início, então, ao exame de qualificação do candidato, o aluno Adriano Barbosa Silva. Vou iniciar a gravação aqui. E, Adriano, você tem em torno de 35 a 40 minutos para fazer sua apresentação. O exame é dividido em 3 fases, né? Primeiro é a apresentação, em sequência você tem a audição perante a banca, né? E depois a reunião a reunião aí só dos membros da banca para deliberar o resultado, né? O trabalho é a aprendizagem adaptativa, domínio para a detecção de displasias epiteliais orais e imagens histológicas da cavidade oral. Eu vou conceder, então, a palavra para você, para que você possa fazer, então, a exposição do seu trabalho. Muito obrigado a todos. Eu passo a palavra, então, para você, Bruno. Bom dia a todos. Queria agradecer todo mundo pela presença aqui. Meu nome é Adriano Barbosa Silva, e nos últimos anos eu venho trabalhando com segmentação de imagens histológicas utilizando redes neurais convolucionais. Nesse exame de qualificação, eu vou apresentar uma abordagem para segmentação de núcleos celulares com o uso de redes neurais convolucionais e sistemas de comitês. Inicialmente, esse trabalho era focado em detecção, mas com a evolução desse estudo, o nosso foco mudou para a segmentação dos núcleos. Esse trabalho é orientado pelo professor Marcelo Zanqueta e co-orientado pelo professor Paulo de Faria. É, Se a qualquer momento ocorrer qualquer problema técnico, vocês podem me interromper, tá ok? Para a gente poder arrumar. É, Essa apresentação ela prevê os seguintes tópicos: a introdução, vou passar pelos objetivos, a metodologia, passando pela criação da base de imagens, as etapas da metodologia para segmentação e as métricas utilizadas para avaliação. Os resultados, fazendo a avaliação dos modelos de rede de segmentação e dos sistemas de comitês, e as considerações sobre o desenvolvimento do trabalho até agora e as etapas futuras. Segundo o INCA, o câncer é a segunda causa mais comum de óbito no mundo e ela apresenta crescente taxa de incidência, sendo que foi estimada a ocorrência de 20 milhões de novos casos até 2025. O câncer da cavidade oral é o oitavo tipo mais comum de câncer e foi estimado a ocorrência de 15 mil novos casos no Brasil para o triênio de 2023 a 2025. Uma forma de contribuir com a redução do número de casos é a realização de diagnósticos em lesões com potencial de transformação maligna, como é o caso, por exemplo, da leucoplasia e da eritroplasia, que são lesões que elas exibem microscopicamente displasias epiteliais orais em diferentes graus. Essas displasias epiteliais orais, elas são caracterizadas como um conjunto de alterações celulares, como o crescimento anormal e deformações na estrutura dos núcleos, a perda da uniformidade celular ao longo do tecido e a hipercromasia. E a análise histopatológica, ela permite a gradação das displasias e a identificação de quais delas apresentam riscos de transformação maligna. Esse diagnóstico, ele é feito através de uma análise visual de um especialista, que é um processo que pode ser influenciado por fatores como a carga de trabalho e a experiência do profissional, além de fatores de subjetividade. O uso de sistemas computacionais de apoio ao diagnóstico contribui com a análise desses elementos do tecido, sendo que a etapa de segmentação ela permite isolar as estruturas que são importantes para a análise. Só que essa segmentação ela apresenta desafios relacionados no contexto histológico, os desafios são relacionados à ampla variação na aparência desses núcleos, as deformações que podem ocorrer no formato deles e as bordas mal definidas ou borradas.
E por conta desse comportamento, o uso de técnicas e métodos tradicionais pode ser problemático. Nos últimos anos, estudos vêm mostrando que os modelos de aprendizado profundo, eles apresentam valores mais, de acurácia, precisão maiores do que esses algoritmos tradicionais. Mas apesar disso, ainda existem desafios para a etapa de segmentação de núcleos, como é a baixa taxa de convergência, a pouca flexibilidade para tarefas complexas e principalmente a quantidade massiva de dados que são necessários para o treinamento e execução desses modelos. Devido a isso, novas estratégias vêm explorando sistemas de comitês para realizar a classificação das regiões da imagem, porque eles apresentam uma generalização melhor quando comparado com os modelos individuais, e assim eles trazem resultados mais precisos. Porém, como eles exigem mais tempo e recursos computacionais do que modelos individuais, eles precisam de avanços em áreas onde o tempo é um fator importante, como é o caso da histopatologia. Aí, com isso, o objetivo geral desse trabalho é o desenvolvimento de um sistema para segmentação dos núcleos celulares, baseado em comitês de redes neurais convolucionais em imagens com os diferentes graus de displasias epiteliais orais. E para a realização dele, os objetivos específicos são a construção de um banco de imagens com os tecidos dos diferentes graus de displasias, a análise de modelos, de CNN para a segmentação, tanto semântica quanto por instâncias, e o desenvolvimento dos comitês para aprimorar os resultados que são gerados por essas redes. Por ser um tópico recente na área, existem poucos trabalhos que empregam os métodos de segmentação ou diagnóstico para displasias orais. Então, por isso, essa seção de estado da arte, ela apresenta trabalhos que são relacionados com lesões malignas em imagens médicas. Nessa primeira tabela, ela apresenta trabalhos que realizaram a etapa de segmentação usando modelos de CNN. 2 desses trabalhos utilizaram a métrica de índice DICE para fazer a avaliação, e outros 2 estudos utilizaram a métrica de acurácia. Um detalhe é que o estudo que é apresentado na primeira linha do autor Fu, ele realiza a segmentação de fibrose em imagens histológicas do coração. Então ela faz a segmentação da lesão como um todo, e não dos núcleos, da lesão. E os demais trabalhos, eles sim realizam a segmentação nuclear em imagens, de displasias orais. E dá para notar que tem uma boa diferença de resultado entre a segmentação da lesão como um todo, da segmentação das estruturas celulares. Do modo que, assim, a estrutura a segmentação das estruturas celulares, ela apresentou um resultado mais baixo. E os trabalhos que são focados em comitês de segmentadores, juntando o resultado de vários modelos, esses que são apresentados, eles são de imagens tumorais, eles realizam a segmentação de núcleos nessas imagens e são imagens tumorais, em estágios avançados. A da primeira linha são de tumores de um dataset que tem tecidos de vários órgãos do corpo, o do segundo são coloretais, e o terceiro são tumores na cavidade oral. Os resultados apresentados na última coluna, eles mostram que, o uso de comitês, ele possibilita, realizar essa segmentação dessas estruturas celulares, principalmente pelo resultado que é mostrado no segundo trabalho, que obteve um índice DICE de 96, mas para lesões na cavidade oral, ainda tem um gap que indica que é necessário estudos, né, nesse tipo de tecido e de aplicação. Então, apesar dessas contribuições, existem as limitações de métodos voltados para as displasias orais, como a indisponibilidade de bases de dados públicas, a existência de poucos
estudos que são focados, né, em displasias em segmentação de núcleos, e também o fato de que nenhum estudo levantado ter empregado comitês de redes. E além disso, dos trabalhos que foram apresentados, apenas os estudos do Silva e do Santos, eles investigaram os graus, os níveis das displasias. Então isso indica que há uma necessidade de estudos usando sistemas de comitês nessa abordagem de displasias epiteliais orais. Nesse diagrama, eu apresento uma visão geral da metodologia proposta. A base de dados, ela vai ser empregada em uma rede neural para realizar o aumento de dados, e o restante das etapas, elas vão ser realizadas para a base original e para a base de dados aumentada de maneira separada. Assim, a avaliação é feita pelas duas. Então, os modelos de CNN vão ser treinados para fazer a segmentação dos núcleos celulares. Operações morfológicas são utilizadas para eliminar qualquer erro resultante dessas redes. E após isso, esses resultados eles são combinados com o uso de diferentes regras de votação para compor os comitês. Então, esses resultados eles são analisados visualmente e através de métricas de avaliação. Para esse trabalho, uma base de imagens foi construída a partir de lâminas histológicas de 30 línguas de camundongos, com lesões induzidas experimentalmente através de um carcinógeno. Esse experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética na Utilização de Animais, da UFO, sob o número de protocolo 3809. Nesse protocolo, os animais tiveram acesso ao carcinógeno durante 16 semanas ininterruptas e metade deles foram sacrificados logo após esse período, e os outros 50% foram sacrificados 16 semanas depois. Essa diferença no período de sacrifício foi para garantir que lesões em estágio avançado pudessem se manifestar. Após esse sacrifício, as línguas foram removidas e blocos corados com hematoxilina e eosina foram confeccionados para a realização de estudos histopatológicos em dois trabalhos, em 2009 e em 2010, e posteriormente com o nosso trabalho no grupo de pesquisa, que teve início em 2017. É, as lâminas, elas foram analisadas por um patologista e categorizadas entre tecidos saudáveis e displasias leves, moderadas e severas. Um estudo piloto foi realizado assim na época da digitalização dessas imagens e foi observado que a magnificação de 400 vezes era adequada para observar as características das displasias e dos núcleos. Então, elas foram digitalizadas nessa magnificação. E dessas imagens resultantes, regiões de interesse foram extraídas com resolução de 450 por 250 pixels, sendo que foram 114 regiões de interesse para cada classe do tecido, o que totalizou 456 ROIs. E essa resolução de 450 por 250, ela foi definida também durante o estudo piloto, e foi uma resolução escolhida porque ela permite um número adequado de núcleos presente em cada imagem, que se fossem imagens menores, às vezes tinham núcleos que tinham, imagens que tinham dois, três, às vezes só cinco núcleos. Então esse tamanho permitiu abranger bastante. Nessa figura são exibidos exemplos dos tecidos que foram obtidos. É, Na figura A, um tecido saudável, na B, na C e na D, são displasias leve, moderadas e severas, respectivamente. E dá para perceber, principalmente na diferença aqui entre o tecido que está mostrado na figura B e na figura C, é, as alterações no núcleos, elas são mais expressivas. É possível ver os núcleos mais achatados, a distribuição na cor deles já começa a ter uma diferença maior. Dá para ver que nesses tecidos essas alterações nucleares elas são mais expressivas. Nessas regiões de interesse, a marcação padrão ouro foi realizada manualmente. Esse processo eu marcava os núcleos manualmente, e essas marcações eram validadas e corrigidas pelo professor Paulo.
Em uma etapa inicial, outros dois patologistas também analisaram as imagens e foi realizado um teste de concordância sobre essas regiões marcadas. Aí esse processo é exibido na figura, que na figura A é exibido o processo manual que foi realizado por mim. Na figura B são as revisões apontadas pelo professor Paulo. Nesse exemplo, esses contornos em vermelho, eles indicam ou núcleos que não foram marcados inicialmente, ou então correções para algumas das bordas dos núcleos. E a figura C mostra a marcação já pronta após essas revisões. Inicialmente, esses experimentos foram realizados apenas nas imagens sem os aumentos de dados, mas os resultados eles estavam inferiores, os comitês não estavam gerando resultados melhores do que os modelos. Então, métodos para aumento de dados eles foram investigados, alguns tipos de métodos, e foi observado que o uso da rede histogram foi a que proporcionou o aprimoramento no resultado da segmentação. Essa arquitetura de rede, ela foi criada para estudos de imagens, histológicas e ela apresenta bons resultados em tarefas para classificação. Ela consiste numa rede geradora e uma rede discriminadora, conforme é apresentado aqui na figura 4. A rede geradora, ela recebe como entrada um vetor de ruídos aleatórios e ela processa ele em uma série de camadas deconvolucionais para tentar, gerar uma imagem que seja semelhante a um tecido histológico. Já a rede discriminadora é um modelo de rede com camadas convolucionais, que o objetivo dela é tentar classificar essas imagens entre imagens reais e imagens sintéticas. E com isso, essas redes são treinadas em conjunto, em cada iteração elas atualizam os seus pesos de maneira conjunta. Dessa forma, a rede geradora é capaz de gerar imagens cada vez mais semelhantes a um núcleo, a um tecido histológico, e as imagens classificadoras são. A rede classificadora é capaz de classificar melhor, discernir melhor se essa imagem é real ou não. Então, uma vai refinando o resultado da outra. Durante o período de desenvolvimento do nosso estudo, teve uma nova técnica de aumento de dados baseado em transformações de imagem que foi desenvolvida pelo nosso grupo de pesquisa, foi publicado esse ano e pretende-se em etapas futuras, inclusive, investigar a influência dessa metodologia no nosso processo de segmentação também. O processo de segmentação ele foi realizado combinando arquiteturas de redes de backbone e redes de segmentação. As redes de backbone elas são utilizadas para fazer a extração das características através das camadas convolucionais, mas elas não fazem a segmentação, elas apenas extraem essas características. E as redes segmentadoras, sim, que vão utilizar essas features extraídas para fazer a tarefa da segmentação das estruturas nucleares. As redes utilizadas como backbone no nosso trabalho foram a ResNet 50 e a MobileNet na terceira versão, e as redes utilizadas para segmentação, elas se dividem em métodos semânticos e métodos para instância. Os modelos semânticos investigados foram a UNet, a PSP-NET e a FPN, e os modelos por instâncias foram a MESC-RCNN, a StarDist e a rede solo na segunda versão. Todos esses modelos, tanto de backbone quanto de segmentação, eles foram escolhidos porque eles apresentaram resultados relevantes em trabalhos de imagens histológicas. E essas redes, cada uma delas, elas operam de maneiras diferentes. Por exemplo, a UNET, ela consiste em um caminho de convoluções, como é mostrado na figura A, essa primeira metade que faz convoluções para a extração de características da imagem, e um segundo caminho de deconvoluções, onde essas características elas são expandidas e concatenadas e processadas junto com as características geradas pelas camadas anteriores. Essa combinação de filtros e expansão, ela garante que a localização dos objetos seja feita de maneira precisa. Já a FPN,
ela utiliza as camadas do backbone para criar uma pirâmide de características. E nelas, os objetos são identificados nas camadas superiores, e em cada interação, essas características vão descendo, esses objetos vão descendo para as camadas inferiores, e a área deles é refinada, gerando no final uma segmentação mais precisa. Esses modelos, eles foram treinados na base de dados ImageNet, já eram pré-treinadas, e foram ajustadas para o nosso dataset. E para isso, a nossa base de dados ela foi dividida na proporção de 60% para treinamento, 10% para validação durante o treinamento e 30% para a etapa de testes. Esses valores eles foram utilizados com base em um estudo anterior e atualmente estão sendo feitos testes com uma quantidade maior de épocas. Já estamos chegando até numa investigação com 400 épocas, e isso para investigar como que o comportamento, qual é o comportamento das redes durante essa etapa de treinamento, com um número maior de épocas. Após esse processo de segmentação, as imagens elas podem apresentar falhas ou pequenos artefatos, e para eliminar esse erro, operações morfológicas foram empregadas. A operação de dilatação foi empregada para completar os contornos de núcleos que tivessem completos. Isso pode ser visto na figura B, onde essa seta em vermelho, ela indica aqui embaixo o núcleo, ele foi completado, ele tinha uma lacuna e ele foi completado. Nesse também houve uma alteração, embora não tenha completado. Porém, eles ainda apresentam buracos dentro desses núcleos, regiões não completadas. Para preencher essas regiões, foi utilizada uma operação que é de hole filling, para preenchimento de regiões, que pode ser visto na figura C. é, o resultado dessa operação, os núcleos já completos. E para retornar os núcleos nos tamanhos originais, foi utilizada uma operação de erosão. Todos os objetos que fossem menores do que 30 pixels foram considerados como background, então eles foram apagados. E o resultado disso pode ser visto na figura D, onde os pequenos objetos que eram resultantes, eles foram eliminados. É, Para o sistema de comitê, as regras de votação elas são utilizadas para combinar os resultados gerados por dois ou por mais modelos, e elas permitem uma redução nas variações dos resultados. Às vezes, um modelo pode segmentar um núcleo, definir, identificar de uma maneira diferente de outra. Então, fazer essa combinação pode reduzir essa variação. E no presente estudo, três regras foram investigadas: a regra da soma, a soma ponderada e a votação pela maioria. Na regra da soma, os valores são atribuídos pelas redes para cada pixel da imagem são somados. E se esse valor for maior do que um certo limiar, o pixel vai ser classificado como uma região de interesse. Caso conforme, ele vai ser reclassificado como região de fundo. Esse processo ocorre de acordo com a equação 1, que tem o somatório para cada um dos pixels da imagem. A regra da soma ponderada, ele faz uma extensão da regra da soma, onde ele atribui um peso para cada um dos modelos, conforme é mostrado na equação 2, onde esse valor W, ele é condizente ele diz respeito ao peso que vai ser atribuído em cada um dos modelos de rede. Então, assim, os modelos que tem no nosso teste, os modelos que tiveram a maior taxa de indicidade e de acurácia, receberam o peso de igual a 2, e o restante dos modelos ficou com o peso igual a 1. O número de modelos que foi atribuído peso igual a 2, ele varia para a quantidade de modelos que vão estar compondo um comitê. Então, por exemplo, se o comitê era composto por 4 modelos, os dois com maiores valores de índice DICE receberam peso 2 e os restantes peso 1. Se tinha 5 modelos, também foram 2 com peso 2, 3 com peso 1. E assim por diante. A regra foi sempre é, a, a metade arredondado para baixo.
Já na votação da maioria, ela leva em consideração a classe que foi mais votada para cada um dos modelos. E os valores de pixels eles são somados e os valores que são acima da média são considerados como região de núcleo. Como no nosso estudo é uma classificação binária contendo apenas a classe de núcleo e classe de background, a média, essa média é definida pelo número de modelos compondo o comitê dividido por 2. Esses resultados, eles foram comparados com o padrão ouro que foi demarcado manualmente. E dessa comparação, 4 métricas foram calculadas para fazer a avaliação da metodologia. A sensibilidade, que mede os pixels que foram corretamente classificados como região de núcleo. A especificidade, que vai medir os pixels classificados como região de fundo. A acurácia, que é a taxa de pixel corretamente classificada ao longo da imagem, então ele dá uma visão geral da segmentação na imagem, e o índice DICE, que ele é uma métrica de similaridade entre duas imagens binárias, e ele é amplamente utilizado em análise de segmentação. É, como visando simplificar a referência para as diferentes combinações entre redes de segmentação e redes de backbone, nós renomeamos elas da seguinte maneira. A MESC RCNN foi atribuído o nome de modelo 1. Para a rede PSPNet foi atribuído o nome de modelo 2 e 3, isso para a combinação com a ResNet 50 e a MobileNet. O mesmo aconteceu para a FPN, que recebeu o modelo 4 com a ResNet e 5 quando combinado com a MobileNet. Para a UNET também o modelo 6 e 7 quando combinado com essas duas redes. A StarDist, ela foi atribuída o modelo 8 e a Solo na segunda versão foi atribuída como modelo 9. Nessa tabela são mostrados os resultados de segmentação para os modelos de CNN, sem o aumento de dados. Nela, nota-se que os melhores valores foram obtidos pelo modelo 4, que obteve um índice DICE de 0,87 e 91,95% de acurácia. E os modelos 1, 5 e 6 apresentaram valores de acurácia superiores a 89% e índice DICE superior a 0,8. É observado que os modelos derivados da FPN obtiveram os melhores resultados, que é o caso do modelo 1, 4 e 5, e também que 3 dos modelos que foram destacados, eles são baseados na ResNet, que são o modelo 1, 4 e o 6. Nessa imagem é exibido o resultado da segmentação com o modelo 4, que foi o melhor resultado. As regiões em verde, elas indicam falsos positivos e as regiões em vermelhos indicam falsos negativos. Aqui é observado que regiões próximas às bordas nucleares foram segmentadas erroneamente e também é observado alguns núcleos que não foram identificados. Fora isso, algumas regiões de núcleos que não foram corretamente delineadas ou exibindo algumas degradações. Essa imagem ela mostra a segmentação com o modelo 1, que foi o segundo melhor, apresentou o segundo melhor resultado, e nela já é possível ver uma quantidade maior de falsos negativos na forma de objetos não identificados. Essa rede é a MESC RCNN, que ela faz um processo de identificação dos objetos antes da segmentação, e também alguns núcleos que não foram corretamente delineados, apresentando degradação. Apresenta algumas regiões de falso positivo, mas nela se destaca uma grande quantidade de falsos negativos. Na avaliação dos sistemas de comitês, essa tabela vai exibir os resultados para os modelos para os sistemas com 4, 5 e 6 modelos de CNN, sem o uso de aumento de dados também. Aqui, os N melhores modelos foram utilizados para compor os comitês. Então, eles foram ranqueados com base no índice DICE, e
quando diz, os 4 melhor com 4 modelos são os que tiveram os 4 maiores valores de índice DICE, os 5 maiores valores de índice DICE. E se houve algum empate, a métrica da acurácia foi utilizada como desempate. Aqui é observado que a soma ponderada gerou os melhores resultados para duas dessas combinações, o que indica que a definição de pesos para os modelos durante a junção pelo um sistema de comitê, ele pode melhorar os resultados em sistemas que têm poucos modelos ou uma quantidade limitada desses modelos. Na análise com 7, 8 e 9 modelos, observa-se que a soma utilizando 7 modelos, ela obteve os melhores valores de métricas, e observa-se também que a soma ponderada ela gerou resultados bons para as avaliações com os números de 8 e 9 modelos. E aqui eu destaco também que os comitês, tanto na avaliação anterior com 4, 5 e 6 modelos quanto esses, eles apresentaram valores de acurácia e índice DICE mais altos do que muitos dos modelos de CNN. Aqui é uma ilustração da imagem da regra da soma, utilizando os 7 modelos, que foi o nosso melhor resultado. Aqui é observado que algumas regiões de falso positivo e falso negativo próximos das bordas nucleares. Já avaliando a regra da soma ponderada, com 7 modelos, ela apresentou uma quantidade grande de falsos negativos, apresentando algumas degradações nos contornos nucleares. E na análise da votação da maioria, foi observado uma quantidade menor de falsos negativos em comparação com a soma ponderada mostrada anteriormente, mas ainda assim ele apresentou esses núcleos mal segmentados. E aqui nessa tabela eu apresento o resultado com os comitês, mas agora com o aumento de dados. As redes foram treinadas na base com aumento de dados e feito a composição desses comitês. É possível perceber que o aumento de dados ele permitiu valores mais altos. Aqui, todos os modelos eles mostraram uma acurácia que é superior a 90% e o índice DICE superior a 0,83. Aqui, com 4 modelos, a regra da maioria alcançou um índice DICE de 0,84 e 91 de acurácia. E essa regra da maioria, ela permitiu os melhores resultados para avaliação com 4 e com 5 modelos. Na avaliação com 7, 8 e 9 modelos, foi observado que todos os sistemas eles apresentaram, independente de um sistema de votação, eles apresentaram acurácia superior a 91%, e o valor de índice DICE, o menor que foi encontrado, foi de 0,87. Os resultados gerados pelos sistemas com 7, 8 modelos, todos eles foram maiores do que todos os modelos individuais. E aqui eu destaco que a regra da soma com 7 modelos apresentou uma acurácia de 93,89% e o índice DICE de 89, que foi o melhor resultado obtido para a segmentação. Essa, é, esse sistema de comitê, ele foi composto pelos modelos da MESC RCNN, a PSPNet combinada com a ResNet, as duas FPN, os dois modelos de UNET, tanto com a combinação da ResNet quanto da Mobile, e a rede StarDist. Para avaliar e comparar os resultados desse modelo da soma com o dos modelos, o teste estatístico de Wilcoxon foi utilizado para fazer essa análise. Esse resultado é apresentado nessa tabela, onde a última coluna apresenta o valor P obtido para comparação, então em cada linha vai ter o valor P com a regra da soma que tem em cima. A regra da soma não vai ter porque ela não é comparada com ela mesma. E todos eles obtiveram resultados abaixo de 0,05. Isso indica que há uma diferença estatisticamente significativa entre o sistema e todos os modelos, mas é observado também que essa diferença é mais expressiva
para os modelos 1, 5 e 6. Com os resultados e as análises apresentadas, é observado que os sistemas de comitês com as diferentes associações de CNN proporcionaram resultados relevantes para a segmentação de núcleos e permitiram reduzir as falhas de ressegmentação em relação aos modelos de CNN. A metodologia proposta, ela possui um potencial para minimizar os erros gerados pelas redes e aprimorar, dessa forma, assim, aprimorar a qualidade das imagens segmentadas. Sendo que o uso do aumento de dados, ele permitiu a obtenção de valores mais altos durante a avaliação quantitativa. Ainda são observadas regiões de falso positivo e negativo nas bordas do núcleo, o que indica que há uma necessidade da exploração de métodos que possam minimizar esses erros. Nas próximas etapas, pretende-se investigar os resultados da segmentação para os diferentes graus de displasia. Atualmente, esses resultados foram avaliados de maneira geral, mas pretende-se avaliar para o tecido saudável, tecido, displasia leve, moderada e severa, como que a segmentação se comporta com essas com as displasias em diferentes graus, se está no estágio mais avançado, pode ou não influenciar nessa etapa. Também pretende-se, fazer o estudo com um número maior de epochs. Essa etapa já está sendo utilizada, né, conforme foi dito anteriormente, já estamos testando com 400 épocas, ainda não foi realizado o teste em todas as redes, mas pretende-se também, fazer uma análise variando os outros hiperparâmetros também, às vezes a iteração, como que isso pode influenciar ou não no comportamento da segmentação. Vamos investigar também uma estratégia para associar modelos de segmentação semântica e por instâncias, porque atualmente, apesar de serem empregados modelos por instâncias, a segmentação deles está sendo tratada como uma segmentação semântica, né? Todos os valores todos os objetos identificados são atribuídos à mesma classe. Então, pretende-se investigar como que a abordagem por instância pode ser combinado com uma análise por semântica. Isso pode gerar algum resultado diferente? Como que isso pode melhorar a nossa segmentação? E também vão ser investigadas outros métodos para composição de comitês, como o uso de redes neurais para fazer a combinação do resultados e o uso também de ensemble learning, que é onde os pesos de todas as redes são atualizados juntos, em vez de ter o backpropagation baseado no resultado final que a minha rede teve, e sim o resultado da combinação de todas, já é realizado o treinamento em conjunto. E também, como já foi dito anteriormente, o uso de outras técnicas para aumento de dados com base nas transformações, já com base no trabalho desenvolvido pelo nosso grupo de pesquisa. Nessa tabela eu mostro o cronograma previsto para as etapas restantes do trabalho, né? As duas primeiras linhas, elas são referentes ao esforço que vai ser empreendido para aprimorar os resultados do modelo de CNN, já nos testes já realizados e nos que pretende-se com os outros hiperparâmetros, e também na implementação das próximas, de outras estratégias de comitê, que são planejadas para ser desenvolvida eh, até fevereiro. Desculpa. A terceira linha, a quarta linha, ela diz respeito à análise estatística dos resultados em relação à literatura, o emprego em outras bases de dados, para fazer a validação da contribuição da nossa metodologia para o estado da arte. As linhas 5 e 6 elas são referentes as linhas 5 é a preparação e submissão de artigos para publicação dos nossos resultados parciais e finais em revistas e conferências da área. E as duas últimas linhas, elas são a etapa de redação e a defesa da tese de doutorado prevista para abril. Durante o desenvolvimento desse trabalho, 4 artigos foram publicados, sendo 3 deles em conferências da área e um no Journal Expert Systems with Applications.
Um outro artigo foi escrito também visando a disponibilização pública da nossa base de dados e dos códigos utilizados em um repositório do GitHub. Esse artigo já foi submetido para a revista Journal of Medical Imaging e ela está na fase de revisões, ela já retornou com um parecer para revisões. E em adição a essas colaborações, a essas publicações, outras colaborações foram realizadas com o grupo de pesquisa, o que resultou na publicação de mais 9 artigos científicos, em conjunto com os outros membros. Essas são as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração desse material e da apresentação. E eu gostaria de agradecer aos professores Marcelo Zanqueta e ao Paulo e Rogério por todo o auxílio durante o desenvolvimento desse trabalho. Eu agradeço também à Faculdade de Computação da UFO e à CAPES por todo o suporte que me foi dado. Eu gostaria de agradecer também aos membros da banca, pelo interesse e a disponibilidade para a colaboração com esse trabalho, e também a todos, a presença de todos que estão aqui na apresentação. Gente, a todos vocês, o meu muito obrigado. Obrigado, Adriano. Eu agradeço aí pela apresentação, dentro do tempo que estabeleceu. Muito obrigado. Então, a gente vai passar para a segunda fase, mas, inicialmente, quero também aqui registrar meu agradecimento a todos os professores pela disponibilidade em participar e auxiliar a finalização desse trabalho, né, durante a qualificação. E então a gente vai passar para a segunda fase, que é a arguição perante a banca. Fez então a apresentação, fez a arguição perante a banca, né? A seguir, então, nós nos reunimos e passamos então para a sessão secreta, em que foi atribuído o conceito final, considerando o candidato aprovado. Então, você está aprovado a sua qualificação. E aí agora é terminar, para que você possa, então, concluir o seu doutorado. Meus parabéns e boa sorte aí, André. Obrigado, pessoal. Fico muito feliz. Vocês não sabem, o Marcelo sabe, o Paulo deve saber um pouquinho. Eu sou uma pessoa que eu fico nervoso com qualquer coisa, ansioso. E agora vou me empenhar para trazer também que a defesa final também seja com qualidade, né? Com certeza.